saber sobre o Fluminense. Olha, sabe que eu estava dando uma olhada nas redes sociais? E, claro que eu não sou sommelier de torcida, né? Mas via muitas críticas. Sommelier de torcedor, né? Vi muitas críticas ao futebol do Fluminense hoje, críticas ao Diniz. E percebo, o Fluminense não fez um grande jogo, né? Como também não fez lá na Argentina, um segundo tempo melhor do que o primeiro. Hoje teve momentos, mas enfrentou um time muito bem armado. O Fluminense conseguiu passar, fazendo um 2-0 em casa. E tem possibilidade de voltar a qualquer momento a jogar um grande futebol. O Fluminense tem alternado mais do que alternava meses atrás, ou um pouco menos que isso. Você está pessimista como parte da torcida do Fluminense? E outra, me incomodou um pouco hoje, confesso que assisti o jogo, a gente tem um sinal aqui na TV que vem sem narração. Então a gente só ouve o áudio ambiente do Maracanã. E senti a torcida do Fluminense, enquanto o jogo estava 0-0, muito calada ao longo do jogo. Uma tensão extra absurda. É claro que o jogo de Libertadores é sempre tenso, mas senti a torcida impaciente, às vezes pegando no pé de alguns jogadores. Houve vaias, por exemplo, nas substituições do Lima e do... qual foi o outro jogador que saiu junto com o Lima? O Queno. Houve vaias para os jogadores naquele momento. Então, acho que está faltando um pouco de paciência. O Fluminense é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e está classificado para as quartas de final da Libertadores. Você, Alex, acha que é para vaias o futebol que o Fluminense tem apresentado ou o pessoal está mal acostumado com o que produziu um tempo atrás? Eu acho que é muito mais pro lado do mal acostumado, porque se a gente for pegar o último jogo do Palmeiras, como que foi o jogo do Fluminense? Um bom jogo. Ótimo jogo. Venceu com propriedade sendo o Fluminense. Naturalmente você vem, aí que a gente tem que entender, Libertadores, e você vai jogar contra essas equipes argentinas, ainda mais o Argentino Júnior, muito bem montado, que te exige realmente, estão sempre bem posicionados, jogadores lúcidos, então não é fácil. Então nem sempre você realmente vai vencer você tendo aquele domínio que o Fluminense tem. Ah, Alex, mas é muito mais gostoso, né? Perfeito, a gente sabe disso. Porém, a gente tem que saber também ganhar quando a gente, de repente, não vai tão bem quando a gente poderia ir, né, Mansur? A gente tem que ter essa ideia que o resultado também no final, de alguma maneira, ele tem que vir de alguma forma. E assim o Fluminense também construiu. Eu só acredito que o torcedor tem que tomar cuidado para não criar realmente uma atmosfera que vire muito e ela deixar realmente de saborear um pouco esse momento dessa equipe. Eu acho que tem muito valor o momento sim, que o Fluminense vive. Óbvio que alguns jogos agora não produziu tudo que vinha produzindo. Isso pode acontecer. Porém, o resultado vindo, acho que a gente tem que... Convenhamos. Não fez. Assim como o Ganso apareceu pouco também. Mas aí eu acho que tem um bom debate em torno disso. E queria ouvir então sobre esses dois. Desde que começou o ano... Não, quanto ao Lima, acho que estamos de acordo. Quanto ao Ganso, eu acho que tem uma questão pra gente debater sobre esse Fluminense. Aí tá o segundo gol do Kennedy. John Kennedy, que aliás entrou muito bem no jogo. Novo, né? É um atacante que tem muitas características. O domínio na arrancada é espetacular. Foi ali que ele ganhou a frente do marcador, né? Teve frieza, ele é um jogador que repare no domínio, Um lançamento inteligente para ficar antes da linha do meio-campo, porque independentemente da altura da linha ele não está impedido. E não era um domínio fácil, né, Alex? Não era um domínio fácil, mas ele estava muito bem posicionado, é bem lembrado pelo Mansur, isso é inteligência. Né? De não passar a linha do meio-campo e não dar a possibilidade do impedimento. Desculpa interromper. Não, que isso, foi ótima observação. Sobre o Ganso, desde o início do ano, desde o Campeonato Carioca, a gente vem alertando, a gente já conversou isso aqui às vezes, que o Fernando Diniz vem buscando algumas variações na forma de atacar do Fluminense. Daquele time que habitualmente agrupa em torno da bola para trocar passe curto, por vezes iniciando e terminando a jogada do mesmo lado, através de construção mais curta. É um mérito que ele busque esse tipo de variação. Por vezes ele jogou com pontas mais abertas, mais fixos, com jogadores fixando um pouco mais posições do que o habitual. Acontece que a gente entra numa fase decisiva da temporada, é possível que ele até faça essas opções de acordo com o que ele enxergue da forma de marcar do adversário. Ok, perfeito. Só que eu ainda acho que o Fluminense executa melhor o seu jogo mais característico do que essa forma de jogar. E aí, por exemplo, quando o time... Hoje o Fluminense teve momentos em que ele agrupou para jogar, mas teve muitos momentos, você observa o comportamento especialmente de Arias e Queno,
Arias muito preso ao lado direito, Keno muito preso ao lado esquerdo. No segundo tempo, depois da troca, o Arias passa para o lado esquerdo. Poucas vezes os dois se encontrando para jogar e em muitos momentos o Fluminense com um time um pouco mais espaçado do que o habitual. Especialmente no segundo tempo, quando a pressa pelo gol foi aumentando, muita gente pressionando a última linha e pouca opção de passe próxima no meio. Isso tira, na verdade, do contexto do Ganso, por exemplo, o que mais faz com que ele, em duas passagens do Diniz no Fluminense, encontre ótimos momentos nesse contexto, que é a opção de passe curto, do jogo curto, de fazer a bola andar rápido com a inteligência de jogo que ele tem. Para mim, ele é um dos... Assim como o time coletivamente se adapta um pouco pior a esse tipo de jogo, que eventualmente o Fluminense tenta fazer, um pouco diferente da sua cartilha mais habitual, o Ganso também especialmente sofre com isso. Mas também acho que o Fluminense tem tentado esse tipo de jogo alternativo porque os adversários estão defendendo melhor aquele jogo que o Fluminense estava mais acostumado a fazer, né? Aquele jogo de aproximação, de superioridade numérica em um dos cantos do campo, uma das laterais. Então acho que o Diniz também está tentando encontrar um meio termo de hora fazer aquele jogo, né? E ora com um jogo mais posicional, né? Um jogo com pontas mais abertos e às vezes invertendo o lado da jogada, não, Alex? E assim, né? Não é passar pano, não. Eu tô tentando me imaginar ali dentro, porque é óbvio que você vai encontrar equipes que vão conseguir te marcar melhor do que outras. E o Ganso, ele é sempre aquele... O meia, ou quem é o portador da bola, que ele tem a genialidade, que ele encontra espaço, ele precisa ter o espaço e precisa ter alguém nesse espaço na hora certa, igual a gente falou. Então pode Ele é o arco, precisa da flecha, né? Ele é o arco, precisa da flecha. E é óbvio que nem sempre você vai ter sua equipe rendendo individualmente da melhor forma. Por isso que você vai criar algumas variações, é normal, mas vai ter jogo que você vai se sentir mais incomodado. Agora imagina o Ganso com a bola. Só que todo mundo ali na frente, aonde ele vai colocar uma bola, você faz uma ultrapassagem ou uma troca de posição e o marcador ele não cai nessa, Felipe Mansur, naturalmente ele não tem como meter a bola. Então nem sempre vai acontecer. Isso prova de novo que eu acho que a passagem de fase do Fluminense vai gerar um aprendizado também para o que vem aqui pela frente, porque o Argentino Júnior realmente exigiu... Organizado, o time organizado. O time organizado para poder, de repente, ver. Então, não é sempre que você vai conseguir ter um domínio pleno e vai estar comendo a bola contra os adversários, mas pode ser que isso leve um aprendizado logo aqui na frente que vai ser importante para ele. E a parte dessas observações que a gente faz sobre o Fluminense, ou seja, sobre comparar o Fluminense de hoje com a melhor versão que a gente já viu do Fluminense, a vitória, ainda que você tenha algumas discussões de arbitragem nesse jogo, que são... Vamos mostrar os lances daqui a pouco. Mas o resultado é justo, gente. Sim, o Fluminense foi quem mais buscou o jogo, o Fluminense foi quem mais buscou o gol. No segundo tempo, o Argentino Júnior teve muitos períodos em que tentou picotar a partida, fazer o jogo parar, algumas doses acima da medida diante do jogo. Muitas faltas do Argentino Júnior. Então, o resultado é justo. O Fluminense consegue uma justa classificação e mais. Evidente que o torcedor queria ir para o Maracanã e ter uma noite tranquila, com uma vantagem construída cedo. Agora, quando vem dessa maneira também, até sob o ponto de vista emocional, como aconteceu com o Inter, pode fazer o Fluminense crescer. Claro que sim. Para uma próxima fase que ele pode ter o Olímpia pela frente ou pode ter dois Fla-Flus absolutamente históricos numa quarta de final de Libertadores. Para uma reflexão, o Argentino Júnior, que tem muita qualidade com a bola, conseguiu jogar? Pois é. Também. Ofereceu pouco risco ao Fluminense. Aí que tá o detalhe. Às vezes a gente... Então, é por isso que eu falei de novo, da impaciência de parte da torcida do Fluminense. Eu acho que tem que entender um pouquinho do jogo ali, né? É um adversário complicado, um adversário que se mostrou muito organizado, tanto no jogo de lá quanto no jogo daqui, e valorizar a classificação nesse momento. E o Fluminense, mesmo não jogando um futebol espetacular como de outros tempos, conseguiu avançar de fase fazendo um jogo seguro, né? E aí é interessante também, muitas vezes estigmatizado o Diniz por buscar o jogo e ter muitas deficiências de recomposição defensiva, a gente tem visto constantemente jogos em que o Fluminense consegue dar as cartas no jogo e oferecer pouco ao adversário. Às vezes até criando menos do que tendo segurança efetiva em relação ao adversário. Eu me preocuparia muito mais se tecnicamente eles não tivessem feito um bom jogo e tivessem permitido com que o Argentino Júnior tivesse dominado isso. Vamos ouvir Fernando Diniz. Será que ele ficou satisfeito com o que viu no Maracanã? O treinador do Fluminense vai falar aqui no Troca de Passes. A gente teve dificuldade no jogo, no primeiro tempo, porque o time do Argentinos
teve muito mérito na marcação, a gente estava com dificuldade, de fato, para furar. Então a gente podia ter jogado melhor, mas a gente não estava esperando uma marcação como a que eles fizeram, num bloco médio, com muita perseguição individual no campo todo, praticamente. Você vê que o centroavante, com 30 minutos do primeiro tempo, já estava esgotado, em 10 do segundo tempo pediu para sair. Então eles valorizaram muito essa nossa vitória. Tem que dar mérito para o adversário. Eu estou muito feliz com o que o time fez hoje, como tive feliz em outras ocasiões que a gente não jogou esteticamente tão bem. A prioridade da ética e das boas relações, ela não é você jogar... Você pode, às vezes, jogar bem o jogo e ter faltado um monte de coisa, ter faltado competitividade, respeito ao jogo, respeito ao adversário. Essas coisas não faltaram. Então, a ética de trabalho, ela teve 100% no jogo de hoje. Se não tivesse, a gente não tinha levado essa classificação. A gente jogou contra um time muito bom, muito bem treinado. O Milito está lá já há quase 3 anos. É um time no Campeonato Argentino que é o time que menos permite invasão do adversário, que é um time que menos permite que o adversário toque a bola. Então a gente não jogou num adversário qualquer, a gente jogou num time extremamente bem treinado, com bons jogadores, com jovens, um time com bastante saúde. E quando eu falo de jogar melhor, a gente sempre pode jogar melhor. Até que no intervalo a gente conseguiu jogar melhor, fez alguns ajustes, porque o adversário também tem estratégia. E você viu quando mudou o jogo e a gente pôde. No fundo, a gente poderia ficar e levar para os pênaltis, porque o Argentino Júnior teve uma estratégia muito clara de não tomar o gol e, se desse, fazer o gol. E a gente tinha uma estratégia de fazer o gol. Você viu quando a gente fez o gol e virou, a gente fez o segundo gol e provavelmente se tivesse mais tempo, a gente pôde jogar, usar mais a estratégia de marcar e roubar a bola em boas condições para contra-atacar, a gente poderia ter feito mais gols. É que construir, de fato, é mais difícil do que destruir. Então, acho que é um resultado que a gente tem que comemorar muito, por tudo que a gente fez. E respondendo bem diretamente a tua pergunta, a ética do trabalho ela foi muito premiada no jogo de hoje. Em relação a você não conseguir a finalização, às vezes você não está finalizando, porque assim, você fala, chutou no gol, mas aí você vai pegar número. Número é uma coisa, às vezes, que não mostra o que aconteceu no jogo. Mas você tem domínio, você chutou uma bola bem fraquinho e não produz nenhuma expectativa de gol. Aí você fala assim, chutou 10 bolas no gol. A gente estava com dificuldade de finalizar, mas a gente, principalmente no segundo tempo, estava cercando a área do River, a qualquer momento podia fazer um gol. Tiveram vários cruzamentos muito mais perigosos que chutar uma bola de meia distância. Só você ver a quantidade de gols que sai de fora da área, no mundo. Então, assim, para você produzir chance de gol, não é chutar no gol para chegar aqui e agradar o número e o jornalista ficar contente. Falar assim, chutou 15 bolas, mas assim, produziu o quê? Efetivamente perigo para o adversário. No segundo tempo, a gente estava levando perigo com muita constância. Estava muito mais envolvente o time e eles, no segundo tempo, eles tinham um bloco mais médio no primeiro tempo e se você perceber, a gente foi empurrando eles para baixo, eles ficaram muito mais no bloco baixo do que no bloco médio. Então a gente teve muito mérito. O jogo, você não pode analisar o jogo, a performance da equipe simplesmente pelos números de maneira aleatória. Eu gostei muito do que a gente fez no segundo tempo. E o jogo é difícil mesmo. É igual eu te falei, assim, quando a gente pegou e tinha prerrogativa, que a gente tinha feito o resultado que nos interessava, a gente, em 4, 5 minutos, já tinha tido 2 contra-ataques perigosos e fizemos gol em 5 minutos. Porque se você ficar só para se defender, para tentar contra-atacar, então o time tem muito mérito, a torcida assim, foi importante demais mais uma vez, jogou junto com o time e na hora que a gente mais precisava, empurrou e foi, mais uma vez, na minha opinião, o craque do jogo. Acho que muito da dificuldade que a gente encontrou no primeiro tempo foi pela organização e pelo empenho do Argentino Júnior. Diferente do jogo lá na Argentina, eles decidiram não fazer uma pressão alta, aguardar um pouco o nosso time e se empenhou muito nessa marcação média. No intervalo a gente tentou fazer ajustes que ajudaram a criar melhor e ter uma posse melhor no segundo tempo e a gente sabia que o gol ia acabar sendo questão de tempo e também muito passar pela movimentação e velocidade que a gente desse na bola. Foi o que aconteceu e conseguimos fazer os 2 gols no final, mas muito mérito de uma equipe que se defendeu muito bem e se entregou muito ao jogo. Eu acho que o jogo foi o nível de disputa Libertadores. Jogo limpo, não lembro de nenhuma entrada violenta de Léo do adversário, nem nossa. Acho que foi dentro do esperado. Creio que o juiz conduziu bem os critérios de falta, de cartão. Eu acho que o principal fator para que o clima ficasse tenso e o jogo ficasse cada vez mais nervoso foi pela muita paralisação. Acho que o juiz foi um pouco permissivo com a cera do adversário, goleiro caindo quando a bola estava no ataque, enfim.
E isso foi deixando o clima quente, nosso time um pouco ansioso para procurar o gol, se via incomodado porque o jogo não fluía. E depois do gol, né, teve uma confusão ali com o time deles, mas creio que dentro de jogo, tudo dentro do esperado e sem entrada violenta de Léo. Tá aí o Nino falando também da arbitragem, ele elogiou a arbitragem, mas os jogadores do Argentinos Júnior saíram reclamando muito da arbitragem de hoje no Maracanã, principalmente por 2 lances. Um lance em que o André, ele levanta a perna e acaba atingindo a parte de trás da orelha aqui, né, a cabeça do Nus, né, e acabou até sangrando ali a região do jogador argentino. Ele recebeu o cartão amarelo, os jogadores do Argentinos Júnior queriam a expulsão do André, e depois outro lance envolvendo André e Nus dentro da área. O Nus, né, tenta o drible para cima do André e acaba caindo na área, e os jogadores do Argentinos Júnior acharam que foi pênalti. O lance do André, antigamente, não seria para expulsão. O chute. Desculpa, o chute do André, né, na cabeça do jogador ali do Argentinos Júnior, do Nus. Esse é o lance que eles reclamam do pênalti. Né? É um lance que pode ser pênalti, pode não ser. Pra mim é pênalti. Eu acho que é pênalti. Pra mim também. Eu acho que há uma carga em cima e há uma pegada forte do André ali na perna esquerda do Nus, né? Se você olhar só o jogador do Argentinos Júnior, não dá a impressão de que ele se atira. Ele de fato parece se desequilibrar pelo impacto. E o lance do pé no alto ali, o Alex, que esteve lá, pode até falar mais do que a gente. Antes do VAR, era um lance que era passível de cartão amarelo. Mas pelo que a gente tem visto, esse é o lance, ó. Tá vendo? Ele acerta a cabeça do jogador argentino e sangra até o local ali atrás da orelha. Hoje em dia, com o VAR, a gente tem visto, quando pega a sola, né? Pega a sola, tá vendo? Na cabeça do jogador argentino. A orelha dele até balança ali com o choque da sola contra a cabeça do Nus. Hoje em dia, com o VAR, esse tipo de lance tem sido, na maioria das vezes, premiado aí com o cartão vermelho. Por isso, acho que poderia ter sido dado o cartão amarelo ou vermelho ao André. Ele correu muito risco e, por pouco, olha, esse amarelo, acho que saiu barato ali. Pode até pensando nesses tempos de VAR, né, Alex? Em que esse tipo de lance tem sido punido com mais rigor. É porque é um lance muito claro que ele já não iria atingir a bola, né? A gente percebe quando a gente vai para um lance desse jeito e você vê que você não vai chegar, pelo menos a intenção de recuar, porque você sabe que o risco ele é muito grande. Então o André acabou realmente gerando esse risco, mas o entendimento de repente pode ter sido sorte, porque na Libertadores e os árbitros também às vezes permitem mais ou não sei, né? Mas também é sempre muito complicado em jogo decisivo você deixar pro árbitro decidir algo. Então ali é algo, até a atitude dele no pênalti, um exemplo também, é algo que dentro da área, com a força que ele tem, ele poderia muito bem ir cercando e levando o cara para a linha de fundo. Então ele correu risco, apesar de eu achar que não foi pênalti. Se ele marca, é um absurdo, mas eu acho que esse risco ele pode evitar, porque daqui para frente, esse mínimo detalhe que o Mansur falou ali atrás, é realmente aí que faz diferença. A impressão sobre o lance dentro da área, eu acho que poderia ter dado em campo, mas não acho que seja lance pro VAR. Porque não é um pênalti incontestável, não né? É aquele pênalti claríssimo. Erro claro e óbvio. Não claro. Eu acho que foi pênalti, que eu acho que teve uma carga em cima e o toque embaixo, mas pode ter gente que acha que não houve o toque, ou que eu acho que o lance não do seja chute suficiente para derrubar o jogador. Então não acho que seja um lance claríssimo pro VAR entrar, né? Mas o lance do André é um lance claro de VAR, né? Acho que esse era um lance que, se o VAR interpretasse como falta, um lance claro, né? Como a gente já teria visto normalmente. A gente já teria visto situações iguais a essa. Sim, exatamente. Eu só acho o lance limítrofe ali, no limite do cartão amarelo pro cartão vermelho. Eu acho que as duas interpretações seriam cabíveis. Não foi um absurdo, exatamente. O amarelo ficou de bom tamanho, mas eu acho que também não. O jogador abaixa um pouco a cabeça, abaixa um pouco a cabeça também. Talvez isso tenha influenciado, né? A decisão tanto do árbitro quanto do árbitro de vídeo, né? Porque o fato de sangrar a cabeça do jogador acaba causando um impacto, talvez, na decisão. Muitas vezes causa, né? Nesse caso, não foi assim. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com... Fala galera tricolor, Gustavo Alceu aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Eu trouxe aí, né,
o comentário da mídia, né, do Troca de Passes, que eles falaram do Fluminense após a vitória por 2-0 aí contra o Argentino Júnior, e vou trazer o meu comentário crítico também em cima do comentário deles, né, meu comentário como um torcedor, e também abro espaço para você, que é torcedor de coração do Fluminense, deixar seu comentário aqui embaixo o que você achou dessa vitória de 2-0 do Fluminense, com um gol do Samuel Xavier, né, predestinado, marcando gol no jogo de ida e marcando gol agora no jogo de volta, e o gol também do John Kennedy, né? O Fluminense demorou para abrir o placar. O primeiro tempo, o Fluminense foi muito pressionado pelo time do Argentino Júnior. O que os comentaristas falavam direto, e deu para perceber isso, foi que o Argentino Júnior foi um time que deu trabalho na fase de grupos. Foi um time que jogava um futebol bonito, né? Então bateu de frente com o Fluminense, que também é um time que dá trabalho e que joga um futebol bonito. E foi aquilo que vocês viram ontem. Primeiro tempo, pressão total do Argentino Júnior. Vieram para cima tentando marcar a nossa saída de bola. Mas no segundo tempo, como o Diniz sempre dá uma mexida, o time dá uma melhorada no segundo tempo, que eu percebi desde o ano passado que o Fluminense melhora muito no segundo tempo. Melhora muito no segundo tempo. As mexidas do Diniz, as broncas que o Diniz dá no intervalo é muito bom pro Fluminense, porque o Fluminense sempre volta melhor no segundo tempo. Mesmo que ele tenha demorado ter substituído ali, ter colocado o John Kennedy no jogo, mas deu frutos, né? Foi efetivo. Conseguimos abrir 2-0 com um gol com a assistência do John Kennedy por Samuel Xavier e um gol do John Kennedy, né, com um passe lindo do Danielzinho. O Danielzinho é um cara que eu vejo que vai dar muitos frutos pro Fluminense ainda esse ano, né, tanto na Libertadores e tanto no Campeonato Brasileiro. Esse reforço do Danielzinho, para mim, foi um dos melhores dessa janela, porque ele jogou contra a gente também quando ele estava lá no Fortaleza. Ele deu um passe pro gol do Fortaleza também, que ele entrou no segundo tempo. Ele tem um passe muito bom. Não sei se vocês perceberam na reestreia do Danielzinho, assim que ele entrou, ele deixou o Keno de cara pro gol, numa bola longa que ele deu, né? Cara, que foi sensacional. O Keno ontem, que eu senti um pouco de insegurança do Keno, as jogadas que o Keno estava fazendo ontem não estava tendo objetivo. Os cruzamentos dele estavam sendo muito baixo, não estava indo aquele cruzamento que vai na cabeça do atacante. O cruzamento estava indo muito baixo, com uns 2, 3 cruzamentos que ele fez assim, né? Que ele puxou para a direita e foi fazer o arco, né? Mas não foi muito efetivo, tanto é que ele foi substituído aí no segundo tempo. Mas confio que ele vai melhorar e vai dar muitos frutos pra gente ainda nessa Libertadores, né? Agora, você que é tricolor de coração, deixa seu comentário aqui embaixo, tá? O que você achou dessa vitória do Flusão sobre o Argentino Júnior, dessa classificação para as quartas de final, que a gente vai pegar ou Olímpia ou Flamengo, que se enfrentam hoje aí para buscar essa classificação nas quartas de final. É um jogo difícil lá na casa do Olímpia, né? O Flamengo ganhou de 1-0 aqui no Maracanã, porém, o time do Olímpia é um time que também vem dando trabalho na Libertadores. Quem passa para as oitavas de final normalmente dá trabalho. Os times agora no mata-mata da Libertadores todos dão trabalho, todos são times difíceis, né? Então é isso, manter a cabeça erguida e esperar quem vai se classificar para as quartas de final para enfrentar a gente para quem vai enfrentar a gente aí na Libertadores, beleza? Todo o crédito do vídeo direcionado para Sport TV, troca de passes, beleza? Tô fazendo aqui um comentário crítico em cima do vídeo, beleza? É isso, tamo junto. Você que é tricolor de coração, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para você não perder nenhum novo vídeo aí do Flusão, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, galera!